Flamengo define estratégia para ter Gustavo Scarpa. Vamos falar sobre isso, tem informação aí também sobre o Bragantino perdendo o jogador para o confronto contra a equipe do Flamengo, o Flamengo ganhando reforço e várias outras notícias do Mengão. Você que tá aí, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, belezinha? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo. O elenco do Flamengo não treinou. No domingo não treinou, na segunda, mas hoje é dia de treino. Treino diretamente do CT Ninho do Urubu na parte da tarde sobre a batuta do técnico Tite, com foco, é claro, nos preparativos para o confronto do próximo jogo do Flamengo daqui a 9 dias, no dia 23 de novembro, no estádio no Maracanã. Então hoje tem treino físico, treino tático, treino técnico, tem treinamento hoje no CT Ninho do Urubu. Finalmente acabou essa história de folga. Segue o roteiro de treinamento, essa programação até o sábado. Domingo tem folga de novo para os atletas. Segunda-feira treino, terça treino, quarta treino e na quinta o Flamengo entra, não nessa quinta-feira, só na outra quinta-feira o Flamengo entra em campo. Então a gente vai ficar um bom tempo aí sem jogo do Flamengo, esse negócio de data FIFA chato pra caramba. Pelo menos na quinta-feira, né, tem uma partida aí entre Brasil e Colômbia, né? Partida essa disputada lá em Barranquilla, e depois tem Brasil e Argentina. Pelo menos tem jogo bom pra gente assistir, mas data FIFA é chato pra caramba. O negócio é ver o Flamengo, ainda mais nessa reta final aí de campeonato brasileiro. O Flamengo que nessa temporada se notabilizou por voltar mal da data FIFA. Então vamos ver se com o Tite a gente volta bem aí. Enfim, a gente ganhou o Cruzeiro na última, né? Que era a estreia do Tite. Vamos torcer para que a gente volte bem mais uma vez, né? O negócio é o seguinte, galera. O Alan se lesionou pelo Flamengo em setembro. E o clube decidiu optar por um tratamento conservador logo após ele precisou passar por uma cirurgia no tornozelo direito logo no início de outubro. Agora, recuperado, o atleta irá treinar com o grupo hoje na terça-feira e tem a expectativa de reforçar a equipe contra o Bragantino. O jogador está fazendo uma programação especial, inclusive esteve no CT Ninho do Urubu nessa segunda-feira, quando era folga do elenco. A gente comentou aqui que ele e o Davi Luiz estiveram lá. Alan fará sua primeira atividade com o Tite hoje, na parte da tarde, e será acompanhado também individualmente. Caso não haja intercorrências, problemas ali físicos, poderá ser relacionado após 2 meses longe dos gramados. O rubro-negro terá 8 sessões de treino até a partida contra o Bragantino. Para Alan, os dias serão focados para voltar ao ritmo de jogo e também para a introdução de metodologias da nova comissão técnica. Aí, informação do GE. Globo, e aí eu tenho até um post aqui do Renato Benedito, grande fisioterapeuta. Um abraço para ele, que ele me marcou aqui na sua rede social. Ele escreve o seguinte: excelente notícia e um grande trabalho do departamento médico do Flamengo. Fisioterapia entregando tudo esse ano. Não esperava por esse retorno ainda esse ano. Alan suportando a carga e não ficando sintomático pós-treino, vai voltar sem riscos. E eu confio na palavra do Renato Benedito, elogiando a fisioterapia do Flamengo, que recuperou o Alan e vai recuperar também o Davi Luiz, que a expectativa é que a gente tenha esses atletas aí para esse restante de temporada nas mãos do Tite. Vai ser muito importante. Claro que não tem ritmo de jogo, acho até que ele nem vai chegar no seu ápice da forma física esse ano. Acho que ninguém mais vai chegar e não precisa ser especialista para isso. A gente vê que no segundo tempo o time do Flamengo simplesmente não jogou mais, sobretudo depois da partida intensa que teve contra o Palmeiras, mas vamos torcer para o Fábio Maceridiano, que segundo o próprio Renato Benedito é um grande preparador físico, né? Tem outras referências também de elogios ao Fábio Maceridiano. Vamos torcer, né, para que a galera pelo menos corra contra o Bragantino, porque vai ter que correr, meu amigo. O time do Bragantino é time de correria, é time de intensidade, é molecada, não tem muito bola no pé, pensa,
220 volts. E o Flamengo tem que se preparar para esse jogo, então, dosagem de carga. O Fábio sabe de tudo, né? Tô torcendo aí pelo Fábio na preparação física. Galera, é o seguinte, desde que o Tite chegou ao Flamengo, o Flamengo disputou aí 8 jogos, vai pro 8º jogo agora contra o Red Bull Bragantino. No total, o time soma 12 gols feitos nessas partidas, mas apenas 3 foram feitos no segundo tempo. Olha aí a questão. Segundo o GE, entretanto, 5 dos 6 gols sofridos nesse período aconteceram na segunda etapa da partida. A média de finalizações também costuma ficar menor na etapa final. A média que é de 2.7, enquanto dos adversários é 8.7. Por exemplo, na partida contra o Fluminense, a equipe finalizou 9 vezes no primeiro tempo e apenas 2 no segundo. Contra o Palmeiras, foram 8 finalizações no primeiro tempo contra 4 na segunda. No empate contra o Fluminense, o Cebolinha falou sobre a questão da queda de rendimento da equipe e explicou que pode ter relação com a parte física. Vamos recapitular o que o Cebolinha falou ali na saída do gramado do primeiro para o segundo tempo. Acho que pesou um pouco, até falando por mim mesmo. A gente baixou um pouco a intensidade muito pelo cansaço. Foram 2 jogos bem intensos contra a Fortaleza também. Uma viagem muito longa que acaba não descansando da maneira necessária de um jogo para o outro. Contra o Palmeiras, a nossa intensidade foi muito alta, e contra o Fluminense, a equipe pregou fisicamente, né, ali, infelizmente, no segundo tempo, né? E os números estão mostrando isso. O Flamengo cede mais finalizações aos adversários no segundo tempo, o Flamengo ataca menos no segundo tempo. Isso são sintomas ali da questão física do Flamengo, que o Flamengo cansa no segundo tempo, porque a preparação, 5 preparadores físicos nesse ano no Flamengo. Mário Monteiro, os 2 do Sampaoli, né, o Marcos Fernandes e o Paulo Fernandes, né, que deu, né, questão lá do Pedro. Aí depois teve o Nicolás Maidana ainda com o Sampaoli, e agora tem o Fábio Mascheredian. Então, meu amigo, toda hora eu vejo muito o Renato Rodrigues lá na ESPN comentando assim: não tem quando você tá na academia e você muda de treino, meu amigo, depois o seu músculo tá tudo dolorido. Não, é claro, vai pra academia, vai doer alguma coisa, mas quando você muda a sua metodologia de trabalho, né, sai da rotina ali de trabalho do que o seu corpo estava acostumado, você sente isso. E a mesma coisa os atletas, muda a metodologia. Cada preparador físico tem uma forma diferente de trabalhar com o time. Tem uns que são mais intensos, outros menos intensos, outros controlam mais a carga, outros não querem nem saber, vão trabalhar, aí um tem uma estratégia. E isso compromete a parte física, né? E os números estão... Aí tá até aqui, ó. O Flamengo tem uma projeção de realizar 77, 78 jogos nessa temporada. Nessa semana a equipe terá uma pausa por conta da data FIFA. Sendo assim, o próximo duelo será só na próxima semana, no dia 23, contra o Bragantino. Durante a coletiva, após o empate contra o Fluminense, o Tite falou sobre essas questões que pesam no final do campeonato. E tá aqui, ó. Não é um clichê, mas é uma convicção minha. Ideias por vezes se modificam, mas nesse aspecto final é o mental, o físico e uma projeção de 77 jogos no ano. Então é o tático e o técnico individual. Essa junção de fatores é o que determina o desempenho, a excelência, a superioridade e jogar bem. Isso tudo interfere. E aí o César Sampaio, né, falou também que não é só questão física, é um pouco de tudo, enfim, que o Campeonato Brasileiro é muito disputado, mas a gente sabe que é questão física. O próprio Tite também não quis ser muito incisivo nessa questão física durante a entrevista coletiva, porque ele não quis falar mal do Sampaoli, porque se ele fosse falar, ele ia falar mal, ele, não, eu sou ético e coisa e tal, e aí o Sampaoli falava do Vitor Pereira, e o Tite, acho que tá até correto, tem que ir lá, tem que fazer o dele, fazer o trabalho dele, enfim, é isso aí, meus amigos. Galera, é o seguinte, segundo a informação do Renan Moura, do Fute Globo CBN, o Flamengo pode perder Bruno Henrique e Gerson para o jogo, já para esse jogo contra o Red Bull Bragantino. E já está marcada a data do julgamento, tá? O Gerson pela
cotovelada, que eu acho que não foi cotovelada, contra o atacante Furk, eu acho que é assim que fala, lá do Furt, né, alguma coisa assim, lá da equipe do Santos, e o Bruno Henrique pela expulsão também contra o Santos, né, que ele xinga o árbitro. Os atletas serão julgados no dia 21 de novembro, justamente no dia da partida entre Brasil e Argentina, pelas expulsões no jogo contra o Santos que aconteceu em Brasília. Caso sejam punidos, estão fora do duelo contra a equipe paulista. O Bruno Henrique foi denunciado no artigo 258, capítulo 2 do CBJD. Desrespeitar os membros da equipe de arbitragem ou reclamar desrespeitosamente contra as suas decisões. A pena pode ser de 1 a 6 jogos. E o Gerson foi denunciado pelo artigo 254-A do CBJD. Tá aí, ó, praticar agressão física. A punição pode ser de 4 a 12 partidas. Os casos serão julgados pela segunda comissão disciplinar, né? Serão julgados aí pelo STJD. Para mim é um absurdo que aconteça esse julgamento. Inúmeros jogadores xingam a arbitragem, muitas das vezes não são nem punidos com cartões. O Gerson foi sem querer esse lance, na minha avaliação sequer era para ser expulso. Ainda vai ter esse julgamento que pode tirar o Gerson e o Bruno Henrique já para o jogo decisivo do Flamengo contra a equipe do Red Bull Bragantino. Julgamento esse no próximo dia 21 de novembro. Então vamos ver o que vai acontecer. Tô torcendo para que não aconteça essa punição, porque senão realmente vai ser bem ruim para nós rubro-negros. Tudo bem que o Bruno Henrique não vem jogando bem, mas a gente sabe que é um jogador decisivo. O Gerson, na minha avaliação, vem jogando bem, então não pode ter esses atletas de fora. Agora uma notícia boa, meus amigos. Olha só. CBF visa diminuir número de datas dos campeonatos estaduais. Atualmente, ocupando 3 meses do calendário oficial do futebol brasileiro, as competições locais estão sendo observadas pela Confederação para sofrerem reduções nas fórmulas. Principais afetadas e contrariadas com a mudança, a Federação Gaúcha de Futebol e a Federação do Estado do Rio de Janeiro não concordam com essa situação. Tá aí a CBF querendo reduzir o campeonato estadual e as federações simplesmente não querem reduzir o campeonato estadual. O campeonato estadual tem que ser reduzido. É um absurdo a quantidade de datas. Tá até aqui, ó. A CBF planeja redução a partir de 2026. Então nem é pro ano que vem, nem pro outro ano, é só para 2026. A ideia é diminuir o número de datas disponíveis de 16 para 12, reduzir 4 datas, tem que reduzir mais. Ou então o Flamengo começar a tratar o campeonato estadual como pré-temporada. Fazer igual o Atlético Paranaense faz, bota a molecada, ganhou, não ganhou. O problema é que botaram uma situação no campeonato estadual de que se o clube não ficar entre não sei quantos lá, o time não vai para a Copa do Brasil. Parece que o Santos aí nem vai para a Copa do Brasil, ainda mais que tá lá embaixo no Campeonato Brasileiro. Corinthians, eu acho que corre risco também de não ir para a Copa do Brasil. Um completo absurdo, só para forçar os times, botar o time titular no campeonato estadual. E aí os clubes têm culpa nisso também, que não se revoltam contra uma situação dessas, né? O Flamengo tem culpa. Quer dizer, o Flamengo muitas das vezes se posiciona contra, mas o Flamengo sozinho vai fazer o quê? Os outros clubes precisam se posicionar também. Essa Libra aí, que estão tentando, essa liga do futebol nova aí, tem que dar um jeito nisso aí, gente. Porque não tem como mais, cara. É muito jogo. Aí chega na competição importante, os caras não têm perna. Principalmente se tiver incompetência na preparação física do Flamengo. Vai ver lá, o Manchester City, acho que foi campeão da Champions, né, na temporada passada, jogou 60 e poucos jogos. O Flamengo vai para 77, 78. Só por causa do estadual. Não quer acabar com o estadual? Não acaba, mas reduz, cara. Tem que reduzir. Vamos lá, galera. O negócio não tem muito interesse. Ih, rapaz, olha, te contar uma história. O Gabigol, ele não chuta gol, meus amigos, há simplesmente 10 jogos no Flamengo.
há 10 jogos que o Gabriel não chuta a gol. E isso precisa ser cobrado. Já comentei em vários vídeos aqui. A renovação de contrato está congelada e vai permanecer congelada até segunda ordem. Mas é um completo absurdo que o cara não chute no gol há 10 jogos. Quem publica isso é o Léo José, do Coluna do Fla. Complicado, hein, Gabriel? Vamos lá. Bragantino toma a decisão e não pretende pagar multa para contar com Matheus Gonçalves contra a equipe do Flamengo. Então tá aí, desfalque garantido na equipe do Red Bull Bragantino. Matheus Gonçalves tinha uma possibilidade de jogar contra o Flamengo. Não sei de quanto é essa multa que o Bragantino deixou de pagar. O Internacional, por exemplo, lá em 2020 pagou, 2021 já, né? Porque o campeonato foi pro outro ano por conta daquela loucura que a gente tava passando. O Inter pagou pro Rodinei jogar e acabou que ele fez dar uma besteira lá, foi expulso. O Bragantino não vai pagar para o Matheus Gonçalves jogar, até porque o Matheus Gonçalves não é titular absoluto da equipe, né? E enfim, eu acho até que eles não fazem, não sei que um torcedor lá do Bragantino faça, porque na verdade não foi o Inter que pagou. Um torcedor milionário, não, o Rodinei vai jogar, deu dinheiro pro Inter, o Inter foi lá e botou o Rodinei para jogar contra o Flamengo e não adiantou de muita coisa, né? Enfim, então tá aí a informação. Galera, é o seguinte, vamos lá. Gustavo Scarpa, né, a gente já vem comentando há um bom tempo aqui, é um dos jogadores no radar do Flamengo. Por sua vez, o Nottingham Forest já definiu o valor que quer pelo jogador. O time inglês especula um valor de 4 milhões de euros, mais ou menos 21 milhões de reais, para negociar o meio-campista na próxima janela de transferências, segundo o portal Goal Brasil. De acordo com a Rádio Manchete, o Flamengo pretende formalizar uma proposta ao atleta ao final do Campeonato Brasileiro. Também, segundo o portal, o nome de Scarpa já recebeu o ok, o aval de Tite. No momento, o objetivo do rubro-negro é formalizar uma proposta por empréstimo. Vale lembrar que o Atlético Mineiro já abriu negociações com o clube inglês para ter o jogador. O Flamengo não quer investir grana nesse jogador, até porque o foco principal do Flamengo nesse momento é a contratação do De La Cruz. No entanto, segundo a matéria da Rádio Manchete, já tem, né, a proposta ali formalizada, né, a proposta formalizada não, já tem o modelo de negócio, o Flamengo, né, para tentar contratar esse jogador, que é por empréstimo, quem sabe aí como uma opção de compra, né? Uma estratégia que o Flamengo já utiliza faz tempo. O Flamengo vai tentar, se não conseguir, acho difícil que vá para a proposta financeira, pode acontecer, mas é porque o Flamengo está voltado ao De La Cruz e eu acho que está certo. Para mim o De La Cruz é mais jogador que o Gustavo Scarpa. E se for para gastar dinheiro, grana, que se gaste com o Nicolás De La Cruz. Né? Vai lá e paga a multa, né? Não, a multa reduz em janeiro, não reduz. Paga a multa, conversa com o Liverpool, o jogador quer vir, já demonstrou que quer vir ao Flamengo, já deu sim ao Flamengo, já reafirmou, aliás, né, mais uma vez que deseja vestir a camisa do Flamengo, né? Então acho que esse tem que ser o foco, é intenso no jogo, dá passes assim maravilhosos, né? Imagina ele ali com o De Arrascaeta, Pulgar, vai ser uma loucura esse meio de campo, né? Com o De Arrascaeta bem fisicamente, enfim. Vamos ver o que vai rolar. Meu querido, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, tamo juntão, saudações rubro-negras.